Deus abençoe o pastor Giovanni, prazer conhecê-lo. Pastor Sebastião também, que eu acompanhei pela internet já, nos cursos do pastor Osmar. No último culto, terminamos a mensagem A Visão de Patmos. Hoje vamos iniciar a Era de Éfeso. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo do que lemos nas últimas páginas da Visão de Patmos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz que o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. João viu seu rosto, o rosto de Cristo, resplandecendo como o sol, do mesmo modo que foi visto no Monte da Transfiguração, quando ele foi transfigurado perante aqueles 3 discípulos, e suas vestes brilhavam e seu rosto resplandecia como o sol. E em Mateus capítulo 16, versículos 28, Jesus já tinha predito, dizendo: alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus disse que eles veriam o Filho do Homem vir no seu reino. E quando eles foram ao Monte da Transfiguração, eles viram uma pré-estreia daquele acontecimento. Os 3 apóstolos viram a ordem da sua segunda vinda. E com Cristo ali estava Moisés e Elias. Mas antes que Cristo venha com Moisés e Elias para os 144.000, em uma mensagem, o irmão Branham disse que Pedro, Tiago e João representavam os 144.000. Então, antes que ele venha se revelar aos 144.000, Elias tem que vir primeiro. Mateus 17:11. O Elias dos gentios, Malaquias 4, tem que vir primeiro. E o irmão Branham diz que Israel já é uma nação. Ela está estabelecida com sua própria moeda, seu exército, marinha, seu sistema postal. Mas em Isaías capítulo 66, versículo 8 diz: nasceria uma nação de uma só vez? Não. Israel renascerá espiritualmente, porque sua luz e sua vida está para se revelar a ela. Israel será uma nação totalmente quando ela renascer espiritualmente, quando Moisés e Elias estiverem ali pregando para aqueles judeus. Então Israel renascerá espiritualmente. E em Malaquias, ou melhor, em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, diz que a Nova Jerusalém, a santa cidade, não necessita de sol nem de lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele, Cristo, é o sol. Aquela cidade não necessitará de sol, pois ele é o sol. Ele é o sol da justiça também, como diz em Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 3. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, diz o seguinte: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. João caiu aos seus pés como morto. Tão tremenda era a visão que ele teve de Cristo, que ele não resistiu e caiu como morto. Mas Jesus disse: não temas. O irmão Branham diz: como podemos temer, se aquele que é nosso juiz também é nosso advogado? Ele intercede por nós. E como juiz, a causa está ganha, está concluída. E Cristo venceu a morte e o inferno, como lemos aqui. Ele venceu, ele não foi um vencedor como Alexandre o Grande, que com 33 anos conquistou o mundo, e não tendo mais nada para conquistar,
se perdeu e morreu em uma vida de pecado e uma vida dissoluta. Mas Cristo, com 33 anos, morreu e conquistou tudo, a morte e o inferno, e recebeu as chaves deles. E o irmão Branham também diz: não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho. Mais uma vez mostrando que João representa a noiva. Não temas, João, ó pequeno rebanho. A noiva é humilde e é um pequeno rebanho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O irmão Branham já havia passado por isso, e ele mostrou que as 7 estrelas são os 7 mensageiros, e os candeeiros são as 7 igrejas. E o irmão Branham diz: ele se encontra em todo o seu poder, com todas as coisas confiadas a ele como juiz. Quando João o vê no meio dos 7 castiçais, com as 7 estrelas em sua destra, ali ele está, com todo o seu poder, tudo confiado a ele como juiz. Ele está com as suas 7 estrelas em sua mão, que são 7 mensageiros. Isso significa que é noite. Quando a estrela aparece, é noite. Quando aqueles mensageiros vieram à cena, era noite na sua era, estava em escuridão e necessitava de uma estrela, de luz, para brilhar a luz da palavra novamente. Esse foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos hoje dar início à mensagem A Era da Igreja de Éfeso. Introdução às eras da igreja. O irmão Branham diz: a fim de que você entenda plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já empreendera até esta ocasião, eu busquei a Deus durante muitos dias, pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias da igreja, escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder à minha oração, porque enquanto eu lia a palavra e as histórias, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eclesiastes capítulo 3, versículos 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está, um Deus imutável com caminhos imutáveis. O que Ele fez da primeira vez terá que continuar fazendo até que seja feita pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era e como Deus se manifestou no ministério desse homem seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada e como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada porque a palavra é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não haja mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado. E há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, eles se referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada, desde que a Bíblia foi completada. Isto é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isso, porém muitas afirmam conclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos judeus e a todos os que estão longe, gentios, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios. Até que Ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por homens. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo, que é o irmão Brana falando. Ela não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte, porém, ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam. Eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus, portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa de Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus,
e divulgava somente a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes, e seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Encerramos na página 53. Deus abençoe os irmãos. Amém.